E aí, povo, beleza? Isso, Ferreira Arruda, Varder. E tá um calor do cacete, né, mano? De qualquer forma, hoje a gente vai falar de novo sobre Ulfbert. Mas relaxa, é o quinto vídeo da série, hoje acaba, tá bom? Então, bora. Bom, como esse é o quinto e último vídeo, eu espero chegar perto de uma conclusão, né? Não tem muito como chegar numa conclusão, mas assim, perto de uma, pelo menos, da conversa que a gente teve até aqui. E daí eu quero falar um pouquinho sobre a produção e sobre a qualidade de aço nos séculos 9 e 10, falar um pouquinho sobre essa descoberta, né, do Alan Williams, sobre algumas espadas aparentemente terem sido feitas com aço de cadinho, e também sobre a questão da falsificação. Eu vou começar por esse final, então eu vou querer falar um pouquinho sobre falsificação primeiro, tá? Isso falsificação ainda no período viking, não necessariamente falando de falsificações modernas ou contemporâneas. Porque assim, falar de falsificação, para um ouvinte contemporâneo, isso dá a entender algumas coisas que não necessariamente fossem verdade para o período. A primeira delas é que você está comprando um produto que é pior. Segundo que assim, de repente a gente sabe que o produto é pior, mas a gente está pagando mais barato, então acaba valendo a pena. E terceira é a questão que a gente não quer falsificações, né? A gente pega uma falsificação, mas o nosso objetivo é sempre ter o produto original como intenção final, assim. Vamos lá, no primeiro ponto, né? A gente está comprando um produto pior mesmo? Porque assim, de repente você compra um produto pior, mesmo que fosse objetivamente pior, mas você só quer mostrar ele. Então não faz a menor diferença. A gente esquece que durante a Idade Média inteira, e isso inclui o período viking, existem diversas espadas que são cerimoniais, espadas de parada, e que o papel de uma espada não é necessariamente só o de uma arma. Ela também é um emblema de autoridade, especialmente nessa época em que espadas eram reservadas para uma elite social ou militar. Então assim, se seu objetivo é mostrar uma espada dentro de um salão, ou numa formação militar, ou alguma coisa assim, tanto faz a qualidade dela. Você não pretende usar essa espada. E mesmo que você pretenda usar essa espada, se você pega uma espada feita de ferro, sem tratamento térmico nenhum e de péssima qualidade, e você usa ela contra uma pessoa que não está protegida, não tem nenhum tipo de armadura, escudo, nem nada, essa espada ainda machuca ou mata. E como eu falei, espadas são símbolos de autoridade. E durante a Era Viking isso também era uma realidade. Você tinha uma classe social mais elevada que iria utilizar esses aparatos de autoridade para garantir o seu poder em relação a classes mais baixas. E nesse caso, uma classe mais baixa que não tem nenhum tipo de equipamento militar, equipamento bélico. Então, será que essa espada é realmente pior se ela está cumprindo a função? É claro que uma espada pior talvez dure menos golpes, perca o fio mais rápido, amasse, mas ao mesmo tempo a gente tem espadas que são muito boas, muito enfeitadas, muito valorizadas do período, com trabalhos de ouro, prata nos cabos, e que são feitas de ferro de má qualidade. E eu pretendo falar sobre isso num outro vídeo, não sobre Ulfberts, mas sobre espadas no geral. Mas esse material não necessariamente é um problema, tá? Porque o design da espada ele já é pensado de acordo com o material com o qual ela vai ser feita. Então, o que a gente considera material ruim não necessariamente é ruim para aquele projeto. Agora sim, existem Ulfberts, especificamente, que são essas considerados originais, vamos dizer assim, que são de uma qualidade excelente, e existem algumas que são péssimas. E isso em comparação com outras espadas do período, tá? Então o material do qual o Ulfbert é feito não necessariamente vai ser uma coisa super valorizada. Ainda mais numa época com pouco conhecimento químico e um conhecimento muito mais empírico sobre como aquele material reage. E além disso, né, para quem já fez espadas aqui, todo o processo, independente de você fazer uma espada com o melhor aço disponível no mercado ou com o pior aço disponível no mercado, vai ser essencialmente o mesmo. No máximo, um aço melhor vai ser um pouquinho mais difícil para você dar acabamento. Isso depois dela temperada, porque quando ela está normalizada ou macia, que é a hora que você vai limar e dar a maior parte da forma fina dela, então você consegue trabalhar, independente de ser um aço muito duro ou um aço muito macio. E isso que a gente tem, essa disponibilidade de materiais. Um ferreiro da época não tinha nem essa disponibilidade de materiais. Ele fazia uma espada com ferro ou com aço que ele tinha acesso. E, por exemplo, se eu fizer um Bloom, que eu já falei sobre ele aqui no canal, a maçaroca da mesma fornalha, se você dividir ela em duas, você vai ter dois aços com composições diferentes depois que você refina eles. Mas você vai trabalhar mais ou menos da mesma forma, porque a infraestrutura, o conhecimento técnico, ou mesmo a fonte de matéria-prima do período, podia ser a mesma e você teria espadas com duas qualidades diferentes. E no caso das Ulfberth, o fato de você conseguir colocar aquelas letrinhas no lugar, mesmo que aquelas letras estejam escritas todas erradas, ainda demanda um conhecimento técnico. E fazer uma falsificação dessa Ulfberth daria tanto ou até mais trabalho do que fazer essa tal original. Mas assim, eu vou falar que sim, existem algumas Ulfberths que claramente são falsificações.
mas eu falo mais adiante. Segundo ponto que eu falei lá atrás é que de repente você está comprando um produto falsificado, mas está pagando mais barato, então tudo bem. E nesse caso, dando esse mesmo exemplo anterior, será que ela seria realmente mais barata? Porque afinal de contas, o trabalho todo é o mesmo. Sem contar que você tem poucas pessoas que realmente poderiam comprar espadas, vamos dizer assim. O primeiro tipo são mercadores, que são atravessadores, assim, né? Que é o pessoal que compra essas espadas em um determinado lugar, transportam ela para outro determinado lugar e revendem elas lá. O segundo tipo são pessoas que precisam dessas espadas, então por algum motivo elas vão obter esse tipo de equipamento. E o terceiro grupo são efetivamente senhores que obtêm essas espadas para armar um séquito pessoal, ou mesmo um exército. Quem usa essas espadas provavelmente vai conseguir identificar uma determinada qualidade nessas espadas porque ele usa. É a mesma coisa que esse pessoal que é muito aficionado por carros, que de repente entendem até o ronco do carro, do motor. É claro que isso não é a prova de falhas, mas no geral você vai buscar também, de quem comprar, alguém que tenha uma certa reputação. E aí que entra os mercadores, que muitas vezes têm rotas já definidas, e por isso eles precisam prezar por uma certa reputação. É claro que isso também tem suas exceções, mas no geral um mercador que comercializa esse tipo de coisa provavelmente seria um mercador de confiança, porque é um material essencial para uma supremacia militar, ou seja, para uma supremacia política. E por fim, senhores, chefes locais, reis. Esses caras provavelmente teriam oficinas próprias trabalhando para eles. Ou então que trabalhassem numa região, mas que fossem subordinadas a um certo conjunto de regras e leis locais. Como, por exemplo, no vídeo passado eu falei daquelas leis carolingias sobre comércio desse tipo de arma. Porque levando para os dias de hoje, é o equivalente a um assunto de segurança nacional, sabe? Seria como uma indústria bélica que fabrica tanques ou caças e coisas do gênero. Porque, assim, diferente do que muita gente pensa, pelo menos nesse período, não estou falando do final da Idade Média, tá? Estou falando séculos 9 a 11. Você não vai numa lojinha de espadas. Da mesma forma que hoje, ninguém vai lá e fala, putz, eu quero comprar um caça XYZ. Existe uma série de regulamentações quanto a isso. É claro que você não tinha a burocracia de hoje naquele período, mas você tinha regras que senhores locais impunham para quem estivesse fabricando esse tipo de arma, como a gente viu no vídeo passado. E nesse ponto também, sempre vai ter gente que vai trabalhar por debaixo dos panos e tal, sempre tem exceções, tá? Mas eu tô falando assim, num geral. E num geral, diferente de hoje, em que um curioso, alguém que só gosta, que acha legal, que acha bacana, vai lá e compra uma espada, no período, esse tipo de objeto servia a uma classe social, a uma ordem socialmente estabelecida. Mesmo porque, como eu disse antes, você precisa de uma determinada infraestrutura e conhecimento técnico para produzir esse tipo de armamento. Você não vai chegar para um ferreiro qualquer que você acabou de conhecer e falar, me faz uma espada. Ou seja, não é todo mundo que tinha acesso a uma espada naquele período, tá? E no terceiro ponto que eu falei lá atrás, que as pessoas não querem necessariamente uma falsificação, porque o objetivo delas sempre foi ter a coisa de verdade. Assim, na realidade isso também não é nem verdade hoje em dia, né? Isso é mais uma idealização. Mas eu já falei também no vídeo passado sobre como uma relíquia que pertenceu a um rei, a um determinado herói, a um santo, como que isso garante poder político nesse contexto de Idade Média. E até hoje. Mas isso já elimina a noção de que as pessoas não querem um produto falsificado. E eu não estou falando nem no sentido de relíquia religiosa, em que o fiel, obviamente, quer acreditar que aquela relíquia é verdadeira. Mas no momento que eu sou um rei e eu quero legitimar esse meu poder, eu posso querer uma falsificação de uma arma específica para propagar a ideia dela como se fosse uma arma original, para ganhar essa legitimação. E eu sei que daí eu acabo caindo no risco de dizer que eu estou querendo a original em primeiro lugar. Mas nesse caso que eu estou dizendo é mais direto, porque eu realmente quero falsificar esse produto, porque de repente eu mesmo acredito que esse original não existe, ou é inalcançável de alguma forma. Enquanto editava, eu percebi que eu só esqueci de mencionar uma coisa, né? Que a gente hoje tem essa noção do que é produto original, porque a gente tem essa noção um pouco também de patente, de proteção de propriedade intelectual e tal. E isso, né, são conceitos que são relativamente modernos na história da humanidade, né? Então, assim, a própria noção do que pode ser uma espada original ou o que pode ser uma falsificação, a gente está falando aqui com a nossa ótica. E a ótica do período provavelmente era bem diferente. Quando um ferreiro chegava e copiava o trabalho de outra pessoa, é possível que ele acreditasse que ele estava fazendo a coisa de verdade ali. É claro que ele entendia que ele estava copiando, mas também é possível que ele soubesse que assim, pô, eu estou fazendo uma coisa tão boa quanto. Essa coisa autoral talvez fosse muito diferente para a mentalidade da época. E a gente tem que manter isso em mente.
Era só isso dentro que eu queria fazer. E bom, agora a gente vai falar sobre a questão dos aços. E eu já disse no vídeo 2 sobre a questão de você fazer uma análise metalográfica em cada tipo de objeto. Os riscos que isso tem e como que isso pode ser destrutivo para a peça que você está analisando. E isso é mais verdadeiro ainda e mais complicado quando a gente está falando de um corpo de prova que seja relativamente pequeno. Como eu tenho batido na tecla várias vezes, pouco menos de 170 UFBERTs confirmadas, pelo menos até a publicação dos artigos da Anastasia. Mas mesmo assim, teve esse cara, que é o Alan Williams, da Wallace Collection em Londres, que analisou 55 UFBERT. É praticamente um terço delas, e aí você consegue ter um panorama geral da coisa. E enquanto ele fez essa análise, ele notou que tinha pelo menos umas 5 variações na composição dos aços dessas espadas, e como essas variações correspondiam mais ou menos também a variações de escrita. E para quem trabalha com isso, esse é um tipo de estudo maravilhoso, sabe? E ele é um cara que manja, né? Ele trabalha muito com aços pré-modernos e o trabalho dele é basicamente esse. Ele é um arcometalurgista, ou seja, um arqueólogo que trabalha especificamente com metalurgia. Mais especificamente com siderurgia. Então, assim, é um nicho. E nesse nicho, esse cara é muito bom. Mas assim, para explicar essa descoberta dele, eu vou ter que falar um pouquinho de alguns aços, tá? Vai ser um assunto que ao mesmo tempo é bem simplificado, mas é bem chato. O que é um aço, então? Né? O aço é uma liga de ferro com um pouco de carbono, mais alguns elementos que você coloca ali de propósito ou não, e deixa eu deixar bem claro, todo aço tem algumas impurezas, como enxofre e silício. E existem outras impurezas que também vão depender também da qualidade de minério que você tem, da fornalha, do método de redução desse minério, o tipo de siderúrgica que você está trabalhando. Mas enfim, se você pega essa liga e você pega 5% desse peso da liga, não for ferro e carbono, ele é considerado um aço de média liga. E se todos esses outros elementos somados superarem os 10%, aí sim ele é um aço de alta liga. E esses elementos podem ser cromo, manganês, vanádio, níquel, nióbio. Tem uma infinidade de coisas aí que você pode colocar. E esses elementos vão ajudar em algumas aplicações desse aço. Um aço para você fazer uma bigorna não pode ser o mesmo aço para você fazer uma ponte, porque são funções diferentes. E isso além do tratamento térmico, tá? Mas assim, durante a Idade Média, via de regra, todos os aços eram aços de baixa liga. Claro que você vai ter algumas exceções, que são alguns aços com fósforo, ou alguns aços de meteoros e tal, que daí podem ser aços de média liga. Mas dificilmente você vai ter um aço de alta liga ali, nesse contexto medieval. Mas assim, tirando o fósforo, o próprio processo de obtenção desse aço, que é a redução e depois o refino desse material, fazem com que o ferro não consiga absorver tão bem outros elementos. Então você teria uma porcentagem dos outros elementos muito baixa. Na imensa maioria das vezes você vai ter ali ferro e carbono, uma porrada de impureza que soma ali menos de 1% da massa, e fósforo. E tá, dito isso, a gente também tem outras classificações de aço. A gente tem aços eutetoides, hipoeutetoides e hipereutetoides. E isso tem a ver com a quantidade de carbono que tem nesse aço. Então assim, a quantidade ideal de carbono de um aço hipoeutetoide é 0,8% do peso desse material em carbono, no caso de um aço de baixa liga. E essa é a quantidade ideal para você conseguir cristais específicos na hora de um tratamento térmico. Menos que isso, você vai ter uma concentração não saturada de carbono, e mais do que isso, você vai ter carbono sobrando nesse aço. Então, além dos cristais que você vai formar, você vai ter carbono extra, que não necessariamente está ajudando esse material a ganhar mais dureza. Isso num aço de baixa liga, tá, gente? Porque no momento que você começa a aumentar a liga desse material, essas proporções acabam mudando um pouco. E isso é pra gente entender um pouquinho essa classificação em 5 categorias diferentes que o Alan Williams fez para as ULFBERTs que ele analisou. Então você vai ter nessa classificação ULFBERTs feitas com aços hipereutetoides, ou seja, que tem mais de 0,8% de carbono na composição. Depois você tem a categorização de aços eutetoides, que tem por volta ali de 0,8% de carbono na composição. Depois você vai ter aços com médio e baixo teor de carbono, que tem cerca de 0,4% de carbono na composição. Só que ele classifica uma dessas categorias com esses aços temperados, isso dá para saber pelas estruturas cristalinas que esses aços apresentam. Depois ele usa aços também com médio e baixo teor de carbono, mas sem tratamento térmico aparente, sem têmpera notável através dos testes. E por fim, aços hipoeutetoides mesmo, né, que são aços que não têm uma quantidade de carbono muito considerável e que não formariam alguns tipos de cristais específicos na hora da têmpera.
E eu não vou falar aqui de austenita, martensita, bainita, cacete A4, porque não é o intuito desse vídeo. Mas resumindo aqui, falando de uma forma mais simples. Aço com carbono pra cacete, aço com um teor alto de carbono mais ok, aço com médio carbono temperado, aço com pouco carbono sem ser temperado, aço sem carbono. E a conclusão dele é que assim, 14 dessas 55 Ulfberts que ele analisou caem nessas duas primeiras categorias. Ou seja, com muito carbono ou com bastante carbono, mas ok. Todas essas 14 têm a escrita Ulfbert com a cruz antes do T. Mas isso assim, supostamente, tá? Porque a escrita de alguma delas tá muito corroída para você ter certeza se é isso mesmo que ele viu. Mas aparentemente, elas têm essa escrita com a Ulfbert cruz T. E aí o ponto que chamou a atenção dele foi que em algumas dessas espadas, ele quase não notou a presença de escória e outras impurezas que são muito típicas da estrutura do Bloom. E eu tenho um outro vídeo só sobre Bloom no canal, já falei sobre isso, e eu explico por que tem escória presente nesse material. E como ele é um pesquisador que já trabalhou com muito aço de cadinho na vida, ele olhou aquilo e falou: peraí, isso aqui parece aço de cadinho. E essa foi a conclusão dele. Quais são as implicações disso? A primeira coisa é que durante esse período não existia produção de aço de cadinho na Europa. Isso só vai acontecer alguns séculos depois. Então você tem que explicar como é que esse material foi parar ali. E outra coisa é que supostamente esse aço de cadinho tem qualidades superiores ao do Bloom. Mas isso tem que ser visto com cuidado, porque depende das propriedades, tá? Porque não é só composição ou estrutura que determina a qualidade de um aço. E no futuro eu pretendo falar sobre isso, mas nesse vídeo aqui não vou falar agora. Mas assim, o que é um aço de cadinho? Um aço de cadinho é um aço que ele foi fundido, ele ficou líquido durante a obtenção dele. Diferente do Bloom, que ele só fica líquido em pequenos pedaços que vão se acumulando, o aço de cadinho você coloca ele literalmente num cadinho e você consegue derreter ele, ele fica líquido e isso faz com que ele fique muito mais homogêneo. Porque ele derrete por igual. E já que o ferro ele é mais pesado, mais denso do que a maior parte dessas impurezas passam a boiar nesse material, da mesma forma que água e óleo, e você vai ter um material que é muito mais puro. E outra coisa, você consegue ter materiais de média e alta liga no momento que você liquefaz o aço. Ele consegue fazer uma absorção desses outros elementos muito mais fácil. Exemplos de aço de cadinho é o que a gente chama hoje de Woods ou Bullet, ou o tal do aço de damasco original. Tá, significa então que essas espadas eram feitas com esse aço de damasco original, ou então essas espadas eram feitas de Woods? Não. Um gato, um tigre e um leão são todos felinos, mas eles são bem diferentes entre si. Mesma coisa com aço. Eles pertencem à mesma família de aço, mas eles têm propriedades diferentes. Woods é um tipo de aço de cadinho, mas nem todo aço de cadinho é um Woods. Agora, uma coisa que é importante dizer, né? O Alan Williams, ele não faz essa análise levando em conta a cronologia dessas espadas, dos achados. Só que assim, se a gente for comparar o trabalho dele com o de outros pesquisadores, a gente percebe uma coisa muito interessante. As primeiras Ulfbert não eram feitas com esse tipo de material, as últimas Ulfbert também não eram feitas com esse tipo de material. Algumas Ulfberts ali do meio talvez tenham sido feitas com esse tipo de material. E eu vou deixar o talvez aqui porque eu pretendo voltar nisso. E além disso, né, levando em conta que ela é um produto franco, se a gente for considerar que ela realmente é um produto franco, os francos tinham acesso a alguns materiais similares ali, né? Porque eles tinham contato, tanto pacífico quanto belicoso, com alguns califados do norte da África, da Península Ibérica, ou até mesmo via Bizâncio. Então, assim, não necessariamente esse material também viria através da Roda da Seda. E a possibilidade desse material não chegou a ficar escassa na Europa. E a data dessas Ulfberts, que aparentemente são de aço de cadinho, não condiz necessariamente com uma época de maior ou menor intensidade comercial. De repente é um material que está logo ali do lado e que de repente um mercador leva para um determinado ponto que fabrica essas armas. E eu não estou nem falando um mercador no sentido mais clássico, de repente é o que a gente consideraria hoje um contrabandista. Isso assim, tá? É sementes para a gente viajar. Mas o que a gente sabe é que aparentemente a produção dessas espadas não estava necessariamente atrelada a uma maior ou menor incidência comercial entre possíveis reinos. É uma coisa meio aleatória. Mas assim, tem alguns problemas nesse estudo do Alan Williams, e nem tanto são por parte do Alan Williams. Claro que assim, ele já tomou a conclusão de acordo com aquilo que ele já estava acostumado. Então assim, ele viu um aço que ele não conseguiu explicar e falou, aço de cadinho. De repente não é o caso, mas vamos supor que ele tenha chegado nessa conclusão mesmo. Não surgiram outros estudos tentando checar as conclusões dele. E é normal, né? Um museu não pode ficar dando pedacinhos de suas espadas mais preciosas, vamos dizer assim, para qualquer um que queira analisar se elas são feitas realmente de um material diferente. Senão essas espadas acabam, né? Então, assim, precisa de uma validação entre pares ali. Porque é assim que funciona a boa ciência. E vamos lá, né? Até Darwin é revisitado e é corrigido
ou Newton, ou mesmo Einstein. Então, quem que é um arqueometalurgista na fila do pão? Mas talvez justamente pelo fato dele ser tão nichado, você não tem outros pesquisadores indo atrás para desbancar uma teoria. Enquanto que numa ciência que seja mais impactante para a humanidade no geral, você vai ter uma resposta muito mais numerosa. De gente olhando e falando, não, peraí, deixa eu ver se esses dados aqui que você está publicando são isso mesmo. Mas assim, outros problemas que tem no trabalho dele é que as amostras que ele tinha são muito pequenas. Se eu pego uma espada do período e vou fatiando ela de 5 em 5 milímetros e faço uma análise de cada um desses 5 milímetros, se eu publicar esses dados separadamente, vai parecer que eu estou trabalhando com umas 20 ou 30 espadas diferentes. Porque esses 5 milímetros são representativos desses 5 milímetros, e não do todo. E o Alan Williams só teve acesso a fragmentos muito pequenos para poder fazer essa análise. E ele, de repente, não teve acesso a vários pedaços de uma mesma espada para confirmar isso. Porque, de repente, um pedaço se parece com um aço de cadinho, mas um outro pedaço não se parece. Mesmo tendo sido feito num Bloom. Porque se você for levar em conta que essa espada foi feita num centro de produção que talvez fabricasse um grande volume de espadas, você não vai ter uma fornalhinha de redução pequena, você vai ter uma grande fornalha de redução. E no momento que você tem uma grande fornalha de redução, você chega perto do funcionamento de um alto forno. Você precisa soprar mais ar, o que faz com que a temperatura aumente. Se a temperatura aumenta, de repente você consegue fundir algumas partes e deixar essas partes derretidas por mais tempo. Às vezes você ainda vai tirar um bloom, mas é um bloom diferente de um bloom feito numa fornalha muito pequena. E aí, se você analisa um pedaço pequeno de uma espada, de repente você só está tendo acesso a um pedaço mais puro dele e não necessariamente o todo. Não estou dizendo que o Alan Williams não fez com mais pedaços da mesma espada. Ele fez, mas dessas 55 foram pouquíssimas a que ele teve acesso a mais de um pedaço. Geralmente eram de espadas que já estavam quebradas, fraturadas de alguma forma, e daí ele conseguiu pegar dois pedaços diferentes da mesma lâmina. Mas a maioria desse estudo não é esse o caso. E daí a gente não consegue saber exatamente qual proporção dessas feitas em aço de cadinho foram vistas através de mais de um fragmento. Mas de qualquer forma, né? Ele fez o que ele tinha acesso, ele fez o que ele pôde. E isso, assim, é bem mais do que a maioria das pessoas que estudam o Ulfberth tiveram condições de fazer. Mesmo assim, ainda é pouco. E eu não estou dizendo que é pouco no sentido de dele ter feito pouco, mas sim que é pouco resultado. Vamos deixar isso bem claro, para não falar que eu estou desmerecendo o trabalho dele. Não, o trabalho dele é maravilhoso. E é muito necessário para quem estuda esse tipo de coisa. Mas é o que a gente tem para hoje, sabe? Não necessariamente aquilo que a gente queria de resultado. Mas também tem uma outra coisa que pode enganar um pouco a gente. Lembra que eu falei que ele classificou essas espadas mais uniformes na categoria dos aços hipereutetoides? Quanto mais carbono um aço tem, menor é o ponto de fusão dele. Então, de repente, se você tiver um aço com muito carbono mesmo, cerca de 1%, 1,5% que seja, é mais possível que esse aço derreta mesmo numa fornalha feita para fazer bloom, pelo simples fato de que esse aço está com mais carbono. E nesse caso esse aço vai ficar líquido, mas não significa que ele seja um aço excepcional. Ele é só um bloom hipereutetoide. E assim, existem outras espadas do período que são feitas com aços hipereutetoides que quase não tem escória. Então, dependendo do pedaço da espada que você for mexer, ele vai ter menos escória. De repente, se o Alan Williams pegasse esse tipo de espada para ver, e o foco dele não são espadas da Era Viking, ele trabalhou com as Ulfberts por uma outra questão, mas vendo uma espada dessas, ele poderia achar que ela é feita com aço de cadinho também, porque ela apresenta pouca escória, porque tem um alto teor de carbono, mas se você for olhar essas espadas pelo sentido da corrosão delas, claramente elas são feitas de bloom e elas têm uma estrutura como se fosse um damasco de muitas camadas. Você consegue ver isso pela corrosão. Então, assim, é um dado que é um pouquinho difícil de ter ele como conclusivo. E assim, só para vocês terem uma noção, até o século XVIII, na Noruega, existia um modelo de fornalha que chama de fornalha de Evenstad, que é um tipo de fornalha nativa de lá. E essa fornalha era feita para refinar materiais ou reciclar materiais, especialmente material com pouco carbono. Que é basicamente assim, você joga os restos, principalmente restos de bloom, restos de forjamento e tal, você joga ali dentro, joga muito carvão, muito ar, e no final você vai ter um material que é muito mais homogêneo e tem muito menos escória do que o bloom original. A gente não sabe quando que esse tipo de fornalha foi inventado. A gente sabe que no século XVIII na Noruega ela já existia. A gente está falando aí 800, 700 anos depois da Era Viking, tá? Mas é um princípio que é tão simples, e não é muito diferente de uma forja, de uma fornalha comum que a gente sabe que existia no período, e que de repente esse suposto aço de cadinho tenha saído de uma fornalha parecida no processo ou no funcionamento com uma fornalha como essa de Evenstad. Mesmo porque eles têm um processo que é muito análogo
que é quando você usa uma forja japonesa para obtenção de Oroshigane, onde você só regula onde que o material fica na fornalha, que é para você aumentar o teor de carbono, basicamente. Mas o material chega a derreter mesmo, e ele forma uma espécie de bloom, só que um pouco mais coeso. E, de novo, tem um problema do tamanho do corpo de prova, né? A gente está falando aí de 14 espadas, dentro de um escopo de 55. Algumas a gente nem consegue ler direito para saber se a escrita realmente anda junto com a qualidade do material. E mesmo assim você ainda tem duas qualidades separadas para a mesma escrita, que seria essa Ulfbert Cruz T, que seriam os ácidos eutetoides e os hipereutetoides. A gente não sabe se tem alguma falsificação moderna, que alguém colocou no museu, vindo de alguma coleção paralela, de sei lá, do século XIX. Se tiver uma falsificação ali, você já contamina esse estudo inteiro. Tem essa questão de você não ter uma cronologia dessas espadas e dessas escritas e desses materiais. Porque daí como que você afirma que um tipo é original se você não sabe qual veio antes? E assim, notadamente ele veio depois, se a gente for considerar outros estudos e comparar essas escritas e essas espadas. Isso tem menos impacto nesse caso, tá? Mas ele também não olhou todas as espadas pessoalmente. Ele recebeu amostras delas e daí a gente tem que levar em conta que nenhuma delas tenha tido uma etiqueta trocada. Mas como eu digo, é um problema menor porque a gente parte do princípio de que esse estudo foi feito com todo o cuidado possível. Mas mesmo assim, pode acontecer alguma coisa e você de repente não sabe exatamente de que parte da espada aquele pedacinho foi arrancado e tal. E outra, você não está vendo a espada ao vivo, você não está conseguindo ver às vezes estruturas que são visíveis no corpo dessa lâmina e você só está olhando através de repente uma foto ou através do microscópio. E isso pode mudar a sua percepção na hora de você emitir um resultado. Porque, por exemplo, duas dessas espadas, pelo menos duas, elas são feitas com materiais que visivelmente são empilhados, né? Uma que veio de Hamburgo e outra que veio de Colônia, ambas na Alemanha. E outra coisa, tem espadas no estudo dele que são hiperotetoides e elas têm sinais de escória, ou até mesmo sinal da junção do caldeamento, e que tem uma variação muito grande de carbono de um pedaço para o outro. Por exemplo, uma variação de 0,6% de carbono para 2,4% de carbono no mesmo fragmento da mesma espada. E assim, isso não acontece no material que tenha sido fundido, a menos que tenha sido muito mal fundido, por muito pouco tempo. O que, diga-se de passagem, coincidiria com um material fundido através do método de Evenstad ou do Oroshigane. E assim, várias espadas indianas ou árabes que ele já estudou e que teriam sido feitas com esse material, elas têm configurações estruturais que são muito diferentes dessas Ulfberts que teriam sido feitas em cadinho. É claro que assim, né, isso pode ser uma tradução da habilidade do ferreiro que fez a espada, de saber trabalhar esse material ou não. Mas enfim, o ponto é, a comunidade científica que trabalha com isso não foi muito atrás desse resultado, e quem resolveu publicar isso e transformar isso numa verdade foi um documentário meio sensacionalista sobre esse tipo de lâmina. Então assim, é legal, foi bom para deixar o trabalho do cara em evidência, o trabalho do Rick Furrer também, que é o ferreiro que faz a Ulfbert no documentário, mas como tem um documentário desses que as pessoas adoram, porque é bem produzido, tem uma música de fundo da hora, tem umas imagenzinhas legais. Eu que trabalho com isso, hoje, tenho que fazer 5 vídeos de meia hora, 1 hora cada um, para explicar que isso tá meio errado. Mas por outro lassim lado, obrigado, né? Porque assim eu tenho pauta. Agora, apesar de eu ter dito todos esses errinhos do trabalho dele, né? Questões que são passíveis de crítica, eu quero deixar bem claro que eu não acho que ele estivesse errado. Da mesma forma que Galileu não estava errado quando ele propôs o modelo de heliocentrismo e considerou que eventualmente as órbitas dos planetas fossem perfeitamente redondas. Tipo, alguém tem que dar o primeiro passo, né? O problema é quando ninguém vai lá e dá outros passos depois. E mesmo assim, o Alan Williams também não fala, olha, com certeza é isso aqui. Ele fala, olha, veja bem, parece isso aqui com base nisso daqui. Então é mais uma sugestão, porque ele é um bom cientista, do que uma afirmação necessariamente dita. Agora, claro que ele também não pode passar tanta incerteza. Então, assim, tem essa ambiguidade dos estudos, né? Porque se ele mostra também muita incerteza no trabalho dele, ninguém confia no trabalho dele. Então ele tem que ser meio assertivo, mesmo que ele não seja categórico. E o problema é que você vai ter várias pessoas que vão apontar o dedo pro Alan Williams como se ele fosse algum tipo de lunático, né? Enquanto na real, assim, eu acho que tem que ter mais estudo sobre esse tipo de peça, especialmente das outras peças feitas com o mesmo tipo de escrita, como a Zinguery, por exemplo.
E no geral o que eu quero dizer é assim, se basear 100% no trabalho do Alan Williams para definir o que são as UFBETs, é um erro. Agora, engavetar o trabalho dele também é. Mas aí tem uma outra coisa. Ainda que a gente considere que o Alan Williams estivesse 100% certo no trabalho dele, em relação a UFBETs originais, em relação à qualidade do aço, isso quer dizer que essas UFBETs são melhores? Não por um motivo muito simples, tá? Não adianta você ter o melhor aço do mundo e você não saber trabalhar com ele. E o problema de aço de cadinho é que você precisa saber trabalhar com ele. Especialmente no começo. Se você bate muito forte, ele quebra. Se você bate muito fraco, ele não faz nada. Se você bate com ele muito frio, ele trinca. Se você bate com ele muito quente, ele esfarela. E se você está acostumado a trabalhar com outro metal, o muito quente para ele é uma temperatura mais baixa do que para esse outro metal. Então, assim, é um inferno trabalhar com esse tipo de material. Basicamente, é como se um ferreiro hoje fosse tentar trabalhar com ferro fundido ou com aço rápido. Você precisa saber trabalhar com aquilo ali. Não adianta um cara que sempre trabalhou com um tipo específico de aço, que eram os tipos específicos de aço que existiam na Europa, por mais que eles tivessem variações e dois aços nunca fossem iguais, eles pertenciam à mesma família de aços. E eles eram trabalhados mais ou menos da mesma forma. Você coloca um outro aço completamente diferente ali, você não vai tirar o melhor dele. A melhor opção nesse caso teria sido você, sei lá, se você comprasse esse aço do Oriente Médio, de algum lugar assim, você trazia alguém que soubesse trabalhar com ele junto. Fosse um mestre ferreiro que você iria trabalhar a partir de um mecenato, fosse um escravo, você teria que saber como trabalhar com aquilo. Assim, os francos tinham comércio de escravos, inclusive com os califados muçulmanos. Então isso pode ter acontecido. Mas isso é um tiro no escuro também. A gente não tem evidência nenhuma para supor um escravo tão específico assim. Então, assim, se você pegasse um material de cadinho, a chance é que esse material teria sido muito mal trabalhado. Especialmente porque você tem essas letras caldeadas no corpo da espada. E para você ter essas letras, você precisa caldear. Essas letras muitas vezes são feitas com um ferro com muito pouco carbono. Então, assim, é muito provável que quando você esquenta só para caldear aquelas letrinhas, você estraga o aço. E você não caldeia só de um lado, você caldeia dos dois. O que significa que você está levando para uma temperatura muito, muito, muito alta e martelando depois, pelo menos duas vezes no mesmo lugar. E aí você tem que pensar também no tratamento térmico dessas espadas. No grupo dessas espadas eutetoides que o Alan Williams registrou, que são de 5 espadas, isso até que é suave, você consegue ver que tem um tratamento térmico. Mas para espadas que tenham mais de 2% de carbono, a gente sabe que elas simplesmente eram deixadas sem têmpera. Provavelmente porque eles tentaram temperar as primeiras e quebraram. Mas assim, as pessoas sabiam lidar com os materiais, elas sabiam procedimentos para determinados problemas que aconteciam. Então, se eu tenho um aço que aparentemente é muito duro, eu não vou temperar ele. Isso é uma coisa comum em espadas do período. Não só UFBERT. Quando você vê espadas hipereutetoides, elas geralmente não são temperadas. Então, assim, faz diferença você ter um baita de um aço específico e tal, se você não vai temperar? Isso vai fazer sua espada ficar tão melhor? Porque a gente sabe que essas UFBERTs com aços hipereutetoides não eram temperadas. E como é que a gente pode chegar a esse tipo de conclusão, né? Quando você faz uma análise metalográfica, você consegue ver a presença de martensita na espada, que é o cristal que deixa o aço duro, basicamente, tá? Não é o único, mas enfim, resumindo. E a gente não vê a presença de martensita na imensa maioria de espadas que tenham acima de 1% de carbono do período viking. Isso inclui as UFBERT. Se a gente for converter a dureza Vickers, né, que se não me engano é usada pelo Alan Williams no artigo, faz tempo que eu li agora, tá me falhando. Mas se você for converter isso para Rockwell C, que é a medida mais comum para a gente usar em lâminas aqui no Brasil, essas UFBERTs hipereutetoides, né, elas vão ter entre 30 e 45 de dureza Rockwell C. E isso é mais ou menos a mesma coisa dessas espadas com médio teor de carbono, que ficam entre 0,4 e 0,5% de carbono. E assim, eu tô falando do gume, tá? Não necessariamente do centro. O centro muitas vezes era feito com material até mais macio. Agora, isso é curioso, né? Porque as espadas muçulmanas fabricadas na Península Arábica durante o século XII, principalmente, que é o período das Cruzadas, elas têm essa mesma característica, esse mesmo tipo de dureza. Você tem espadas que não são temperadas, quando elas são feitas de fato com esse aço de cadinho. Mas enfim, né? Eu tô falando do gume dessas espadas europeias, as espadas vikings, porque é uma tradição que se perdura por bastante tempo na Europa, de que você deixa o gume feito com aço ou com uma certa dureza e o corpo da espada com outro aço ou outra dureza, sendo o gume a parte mais dura.
É basicamente a mesma ideia que se usa nos katanás, sabe? Ou você consegue isso através de uma têmpera seletiva, ou você consegue isso através de uso de diferentes materiais. E assim, só para dar um exemplo bem forçado, tá? Bem forçado mesmo, porque o material funciona por outras questões, né? Não só dureza. Mas se você for pegar uma espada de aço doce hoje, um aço 1020, e você cementa ela, tipo uma cimentação superficial mesmo, essa espada teria uma qualidade tão boa quanto a maior parte das espadas do período. Isso em termos de dureza, em termos de qualidade do material no geral, assim. É claro que você vai ter propriedades diferentes nesse aço que você não tinha nos aços da época. Mas aí já é um outro ponto. Mas isso me faz pensar nesse grupo 5 do Alan Williams, que são espadas que têm menos de 0,2% de carbono. Ou então aquele grupo 4, que tem espadas ali em torno de 0,4 até um pouquinho menos de carbono ali, e que não eram temperadas. Metade do corpo de prova do Alan Williams são essas espadas, são 27, somando esses dois grupos. E todas elas têm uma escrita bem ruim. Essas espadas talvez tenham sido falsificações no período, justamente porque a escrita é bem ruim, mas elas talvez fossem outras coisas. De repente é um material que o mestre ferreiro desse para o aprendiz aprender a trabalhar. Então ele faria uma espada de baixa qualidade, vamos dizer assim, enquanto estivesse ganhando experiência até poder assumir a oficina. Fosse ela no mosteiro ou num ambiente secular. Algumas podem ser simplesmente espadas que tiveram defeito, mas assim, como são 27 com escritas muito ruins, é bem provável que boa parte delas realmente fossem feitas por pessoas que não sabiam ler de fora dali, ferreiros que sabiam fazer espadas, inclusive, e que fizessem essas espadas por encomenda, copiando espadas alheias e tal. Sem saber, na verdade, que ele estava realmente falsificando. Ah, estou fazendo aqui uma Ulfbert e ninguém vai perceber. Mas sim do tipo, ah, as pessoas estão querendo esse tipo de espada, não sei porquê. Tem uns desenhos na lâmina ali e a gente faz. E ele nem tá tentando vender isso como uma Ulfbert. Mas de repente ele estivesse fazendo essa espada só porque, tipo, ah, beleza, é a moda, as pessoas querem espadas com letrinhas. E de repente a pessoa que encomendou a ele fazer essa espada, um senhor local, ou um comerciante, sei lá, pedisse para ele escrever essas letras só porque tá na moda. E realmente, né, parece que a gente não tem tanta diferença de como a gente vê falsificação hoje e na época também, em alguns casos. Mas talvez isso também pudesse ser alguma coisa de monstruário. De repente o ferreiro faz uma espada para mostrar para um senhor que eventualmente pega as espadas dele, e ele fala: olha só, eu consigo fazer essa espada aqui que é a última moda entre os francos. E todo mundo sabe que ninguém tá ali vendendo gato por lebre. Né? E de repente essa espada nem é feita para ser usada. Mas existem muitas possibilidades aí. E tudo é meio que suposição. Trazendo um paralelo para os dias de hoje, é mais ou menos como a gente saber fazer aço damasco. A gente não está vendendo esse aço damasco como se ele tivesse sido feito em Damasco. A clientela entende. E a gente chamaria aço de damasco uma falsificação? Não, né? Então a coisa às vezes não é tão simples como a gente gostaria de propor. Bom, tanto não é uma resposta simples que eu estou fazendo 5 vídeos sobre isso, né? E assim, os motivos de você pegar uma espada dessas, mesmo com uma escrita tão ruim, mesmo com uma qualidade pior e tal, pode ser dos mais diversos. De repente você é um senhor local, ou um rei, ou seja lá o título que você tiver, e você tem uma espada muito boa, e você morre. E daí seu herdeiro fala: eu quero ficar com essa espada, mas eu tenho que enterrar meu pai com uma espada também. Uma espada que seja digna dele para esse rito funerário. E aí você simplesmente manda um ferreiro fabricar uma espada que se pareça um pouco com a espada que ele já tinha, e você enterra, ou você queima, ou você faz qualquer coisa que seja desse funeral, e aí esse cara é enterrado com a sua arma. Mas a arma de verdade, a arma de qualidade, continua em uso, enquanto ele é enterrado com uma arma falsa. E em resumo, né, eu quero dizer que de repente uma arma que a gente considera hoje como falsa, ela fosse entendida como um produto genuíno no período. Ou talvez não, de repente alguém realmente estava querendo passar gato por lebre. E na real a gente não tem como saber. Afirmar que é uma falsificação, com toda a conotação cultural que essa palavra tem hoje, deixa essa discussão um pouco mais rasa, né? Então, sei lá, eu não gosto muito de usar esse termo. Porque você tem muitas relações sociais, econômicas, políticas e especialmente tecnológicas que fazem com que o termo falsificação seja uma grande hipersimplificação dessa coisa toda. E a coisa fica mais complicada ainda quando a gente tem essa afirmação de que existem Ulfberts originais e falsas, vinda de muitas pessoas que nem mesmo leram o estudo original do Alan Williams para entender o que ele está querendo dizer com original ou falso. E a gente acaba reproduzindo isso e cria desinformação sobre esse assunto. E tipo, tá, né? Entre as desinformações que a gente pode causar, esse é o menor. Não é como se fosse um assunto relevante para a vida das pessoas hoje em dia. Mas não é por isso também que a gente simplesmente vai falar: ah, deixa, não é importante de verdade, então serve qualquer resposta. E assim, nem eu estou afirmando que o Alan Williams está errado no estudo dele, e nem ele estava afirmando que ele estava 100% certo no estudo dele. Precisa de muito mais pesquisa para isso, sabe? Precisa de muito mais gente estudando esse assunto para a gente ter uma resposta definitiva. E finalmente, né? Esse foi o último vídeo sobre as Ulfbert.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu sei que ela é muito longa, muito chata. Às vezes eu me repito algumas vezes, mas é pra informação entrar mesmo. Eu sei que eu deixei muita coisa de fora, porque não tem como. É um assunto que não tá esgotado. Mas uma das coisas que eu acho mais importante é a gente mostrar o quanto que é complicado a gente aceitar respostas muito simples e muito definitivas sobre um assunto que a gente não tem certeza de nada. Por isso que é sempre bom mostrar os contrapontos de cada coisa aqui que eu falei. E a coisa que eu acho mais legal no estudo sobre espadas do período viking, né? E no caso das Ulfberts especialmente, é como que a gente tem que ter uma certa interdisciplinaridade aí. Porque beleza, eu sou ferreiro, mas aí a gente também tem que estudar sobre engenharia de materiais, sobre arqueologia, história, linguística, até um pouco sobre visão de mundo religiosa, sociologia, política, tudo isso para montar um quebra-cabeça sobre uma espada. E eu acho que isso que é o bacana do meu ofício de ferreiro, né? Que a resposta não está só ali num martelo e num fogo. E se a gente quiser ter minimamente uma noção do mundo, a gente tem que abrir um pouquinho mais a nossa cabeça para outras coisas. De qualquer forma, eu acho que era isso. Não aguento mais falar dessas espadas, sério. E então eu encerro isso aqui agora. Até mais, até a próxima.